A gente teve uma série de reuniões, principalmente do presidente eleito Lula, ao longo dessa última semana aqui na capital do país, para tentar desenhar o que a gente chama de o esqueleto final da esplanada dos ministérios. Por que a gente está chamando assim? Porque faltam 16 nomes ainda para serem anunciados nos ministérios que vão compor a esplanada a partir do dia 1º de janeiro. E esses 16 nomes devem ser anunciados até a próxima terça-feira. Ao longo dessa semana, Lula teve uma série de reuniões com partidos políticos, se reuniu com o PSD mais uma vez, teve conversas com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, teve até conversas com Arthur Lira, que estava em Maceió, voltou para Brasília só para conversar com Lula. Então, tudo isso faz parte desse desenho da esplanada dos ministérios. E aí a gente tem algumas pastas que são consideradas chave, que estão ainda sem algum tipo de definição. Por exemplo, a gente teve ontem a reunião de Lula com a senadora Simone Tebet e com a deputada federal eleita Marina Silva para tratar do imbróglio em torno do Ministério do Meio Ambiente. A ideia era que Simone Tebet fosse a ministra e Marina Silva fosse escolhida como autoridade climática. Só que essa questão acabou saindo meio que pela culatra, porque Marina Silva não aceitou o convite, disse que não poderia aceitar, disse que não tratou desse assunto com o presidente eleito Lula e que novas conversas devem ser feitas ao longo da próxima semana. E aí, mais uma vez, o nome de Simone Tebet sobe no telhado, né? Um telhado que está um tanto quanto molhado, porque, mais uma vez, ela não tem nenhuma pasta, nenhuma garantia de fato de que vai permanecer no governo do presidente eleito depois de ter dado todo o apoio ao longo da campanha eleitoral. Qual que é a expectativa agora? De que, caso Simone Tebet fique mesmo com o meio ambiente, a ex-ministra Isabela Teixeira assuma a pasta ou a secretaria relacionada à autoridade climática. E essa secretaria não teria mais status de ministério. A gente está tratando também ao longo dessa semana sobre o imbróglio no Ministério de Minas e Energia, porque era um ministério de interesse de Arthur Lira, assim como também do MDB, principalmente com Renan Filho, que foi eleito senador. E essa questão estava ali entre os dois, né, entre os dois partidos, ou entre essas duas lideranças políticas, e aí o presidente Lula bateu o martelo e não entregou para nenhum dos dois. Vai para o PSD, o senador Alexandre Silveira, então, vai ficar com esse ministério. E aí a gente tem o MDB tentando abraçar 3 pastas, né? Tem essa pasta do meio ambiente, tem ainda outras pastas que estão por vir e que o MDB está brigando para conseguir aí alguma vaguinha nesse novo governo que está por vir. O fato é que o presidente Lula ontem voltou para São Paulo, disse que tinha inclusive que fazer a prova do terno da posse, né, que está sendo preparado para a posse, e que voltaria à capital federal logo depois do Natal, ou seja, na manhã de segunda-feira, para discutir aí o finalzinho, os últimos ministérios de fato que ainda estão faltando. Ontem também a gente teve aí uma definição sobre Secretaria de Comunicação, a famosa SECOM, e o Ministério das Comunicações vão ficar com Paulo Teixeira, do PT paulista, e com também Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, respectivamente, cada um aí, então, nessas pastas de comunicação. Mais uma espécie de desenho, então, do governo que já está aí saindo do papel. Finalzinho deve ser feito até a próxima terça-feira. Ô, João Pedro Melo, olha que fofo. Eu tô vendo aqui na capa do Estado de São Paulo. O STF foi lá e vetou, né, o orçamento secreto. Aí a gente que é mais bobinho fala, agora vai. Transparência. Agora esse país, em 2023, ninguém segura. Esse vai ser um país sério. Manchete de hoje do Estadão. Sem orçamento secreto, repasses do Congresso via emendas PIX quase dobram. Os caras encontraram uma maneira de manter o mesmo repasse, a mesma quantidade de dinheiro repassado sem transparência, sem o orçamento secreto também. Os recursos reservados para esse dispositivo, que tem ainda menos transparência do que o orçamento secreto, vão passar de 3,8 bilhões para 6,7 bilhões. Ou seja, vão dobrar. O que são as emendas PIX? Por meio delas, o dinheiro direcionado por parlamentares para estados e municípios pode ser gasto em qualquer área, sem nenhuma transparência e sem possibilidade de fiscalização dos órgãos de controle. Por que esse mecanismo recebeu o apelido de emenda PIX? Porque é um repasse rápido, direto do caixa do governo federal. Em questão de segundos, essa grana pinga. Aliás, pinga nada, né? Explode nos cofres de governos estaduais e prefeituras. As emendas trazem o nome do parlamentar responsável pelo repasse, mas o destino dos recursos é uma caixa preta. Então, olha aqui, a gente reservou R$1 bilhão para o deputado André Coutinho. O que o Coutinho vai fazer com essa grana? Ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Os caras dão um jeito de continuarem manipulando esse orçamento sem
a menor transparência. Gente, isso não é coisa de país sério. É básico, é o básico do básico. Transparência, relevância, publicidade. Com essas emendas PIX, com orçamento secreto, a gente não tem nada disso. João Pedro, esses caras rasgaram a fantasia mesmo. É complicado, viu, Megali? É só uma mudança de nome, né? No fim das contas, a gente continua tendo o orçamento secreto, só que com o nome de emendas PIX. Ou seja, cada vez que a gente tiver esse novo nome ou uma nova definição, o Supremo Tribunal Federal tiver que intervir, decidir que são inconstitucionais ou que não são, a gente vai ficar nessa bola de neve pro resto da vida, né?